Olá, amados líderes, eu quero dar as orientações para o nosso estudo dessa semana nas células, clamando que o Espírito Santo de Deus te use poderosamente. Esse sermão foi pregado no culto das 19 horas pelo pastor Emerson e nós vamos enfatizar os princípios da desconstrução de ideologias nessa série que nós estamos proclamando, o cristão e a política. E eu quero apenas ler o texto que serviu de base para a proclamação da palavra, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas são enganos, não é? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, na nossa introdução do estudo de hoje. Quando tomamos ideologias como valores absolutos, estamos fazendo delas o nosso objeto de idolatria. Há quem, distorcendo a palavra, argumenta que Jesus era socialista. São pretensões de se colocarem acima de Deus e seus preceitos. Até mesmo um ateu, ele vai ter um objeto de idolatria. Às vezes, é esse egoísmo de dizer, uma prepotência, eu sou ateu, logo a pessoa se torna Deus de si mesma. Ou muitas vezes, ateus são pessoas que estudam bastante e eles têm bastante argumento filosófico que às vezes parece uma pessoa muito sábia, mas sem o conhecimento de Deus não existe sabedoria, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, diz aqui, muitos avaliam as ideologias sem uma cosmovisão cristã, ficam dessa forma equivocados. Se nós não analisarmos à luz da palavra, a gente ouve algumas ideologias aí que elas parecem que são verídicas, que elas vão realmente trazer um bom direcionamento. Mas quando você analisa a palavra, você vê que não tem respaldo para nós que somos cristãos. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abominará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Essa é uma citação de João Calvino, o grande reformador. Então, pensando no foco do verdadeiro evangelho, é que nós vamos compartilhar esse estudo. E a primeira questão está assim, Muitos dizem que Jesus Cristo era socialista. Você concorda com essa afirmação? Por quê? A gente tem ouvido alguns argumentos que citam a palavra de Deus de forma distorcida. Então, até foi passado domingo um vídeo de uma pessoa buscando uma estratégia para se infiltrar nas igrejas, ensinando às crianças com respaldo bíblico, os textos bíblicos sendo citados de forma distorcida. Veja bem, a Bíblia não diz que o rico não vai entrar no céu. Na verdade, quando a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o texto está enfatizando ali que o amor do dinheiro ou ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como que ficam servos de Deus, que eram homens muito ricos, como Abraão, Isaac, e a Bíblia diz que Abraão, por exemplo, é o pai da fé. É um contrassenso Salomão, um homem riquíssimo, um homem mais sábio que a Bíblia diz, o rei Davi, e tantos outros personagens que eram homens de posses e foram usados por Deus. Então é uma contradição, é uma distorção da palavra. E nós precisamos nos manter firmes nos nossos princípios, entendendo que Jesus nunca foi socialista. Até porque a próxima questão vai mostrar nitidamente que Jesus já teve esses pensamentos do socialismo. Olha o item 2 como está. O socialismo prega os seguintes princípios: negação de Deus e da família. Através, como que isso é feito, Aborto, flexibilidade do divórcio, desconfiguração do papel do homem
na família, né? Nós vemos, querem emascular o homem, e a gente tem visto essa influência na sociedade, o homem cada vez se tornando mais feminino, e aí você vê as mulheres brigando por um poderio que não é o papel da mulher. A mulher tem uma singularidade, que é um papel específico dado para ela, e isso não a faz uma categoria inferior. Ninguém é a favor da opressão, de bater em mulher. Não é esse o princípio, é que Deus tem dado papéis para o homem e papéis para a mulher. E nós precisamos viver dentro desse princípio da palavra. Olha só, desconstrução da família tradicional. Qual é o princípio de família da ótica de Deus? Nós colocamos até alguns textos bíblicos ali para você respaldar. Quando Deus criou a família lá em Gênesis, Ele criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai. Deus não fez várias mulheres para o homem, nem vários homens para uma mulher. O relacionamento é monogâmico, ao contrário daquilo que nós temos visto sendo pregado hoje com essa desconstrução, destruição da família tradicional. Liberação das drogas. Só quem já teve um membro da sua família envolvido ou tem, sabe da luta que é a questão das drogas, o prejuízo e o estrago que traz em uma vida e em uma família. Sofre quem está dependente, sofre quem está ao redor. Jesus nunca encorajou isso. Abolir a propriedade privada. Alguém trabalha, batalha, administra de forma adequada e aí vem outro e usufrui daquilo. Não é justo, porque aquilo que o homem semeia é o que ele colhe. Então, há um investimento de longa data. Às vezes uma pessoa, para chegar a uma graduação, houve um investimento sacrificial. Eu, estudando, eu cheguei já a virar noites inteiras estudando para concluir alguma graduação. E essa é a experiência de muitas pessoas. Como que fica, às vezes, aquele que se sacrificou para conquistar algo que tem e aí ele vai doar assim para o outro? Tudo bem que nós, como cristãos, nós temos compartilhado aquilo que Deus tem nos dado, nós temos procurado ajudar principalmente os da família da fé, mas dessa forma que o socialismo prega, não está correto, é usurpar, é tirar o poder da mão de quem conquistou. Não faz sentido. E por fim, essa questão da revolução sexual, que tem sido terrível e que tem atingido principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós, como igreja, não podemos concordar, porque a palavra, que é a nossa única regra de fé e de prática, ela vai na contramão do socialismo. Então, nós, como igreja, precisamos nos posicionar. O terceiro item diz assim: comente a seguinte frase: não se engane, tudo que hoje é gritado nas ruas, um dia foi sussurrado nas escolas. Essa frase é de Nicolas Ferreira, aquele jovem, né, que está se projetando aí na política, em seu livro O Cristão e a Política, né? E pensando nisso, de que forma nós podemos proteger os nossos filhos de ideologias anticristãs? Bem, ensinando a palavra. Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se desviar dele. Irmãos e irmãs, nós não vamos estar o tempo todo com os nossos filhos. Nós precisamos desenvolver o senso crítico com os nossos filhos. Filho, filha, como que você vê? Você tem aprendido da palavra de Deus? Está correto isso que você está aprendendo, que você está vendo na vida de amigos, pessoas próximas, nesse desenho, nesse joguinho do computador? Como que a palavra de Deus vê isso? Então nós precisamos desenvolver o senso crítico para que eles, quando estiverem sozinhos, possam julgar e não se deixarem enredar por esses caminhos. E por fim, uma última questão. Você concorda com essa afirmativa? Algumas universidades são fábricas de filhos que odeiam os pais. Compartilhe. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que vão para a universidade e parece que aqueles conceitos eles estão se tornando mais fortes do que, às vezes, os princípios ensinados. Mas isso é bíblico.
A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos entender que, independente do que estão ensinando lá, nós vamos nos manter firmes nos princípios da palavra, porque a palavra, o quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. Filho, filha, esse princípio não é o que eu orientei a você, aquilo que eu ensinei a respeito da palavra. Você honrar é você se manter firme. E nós precisamos nos manter firmes naquilo que nós cremos, na nossa fé. Nós não vamos nos adequar à forma do mundo, não é? Conclusão. A palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Sendo assim, a nossa visão política passa pelo filtro da nossa fé. Por isso que não carregamos partidos, nós carregamos princípios. Não carregamos partidos, carregamos princípios. Qual deve ser a nossa postura? Vamos aprender com Calvino, que ele diz: é preciso reagir, não é? O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Essa é uma frase de João Calvino. Quer dizer, nós temos que reagir. É como o cão que vê o seu dono sendo atacado e ele reage. Se ele não reagir, para que eu vou ter esse cão? Então, nós, como cristãos, não podemos ir aceitando assim, não. Nós precisamos reagir. Não vou concordar. E uma forma de nós expressarmos a nossa fé é quando nós formos às urnas. Nós precisamos votar naqueles que estão aliados com uma pauta que coaduna com a palavra de Deus. Não vai ter ninguém perfeito, não vai ter ninguém 100%, mas a gente tem que eliminar aqueles que têm menos influências negativas, né? Ninguém aqui tem político de estimação, nós temos princípios. E por fim, avancemos lutando pela fé evangélica, pois em Cristo somos mais que vencedores. Filipenses 1:27 fala que nós devemos lutar pela fé evangélica. Creio que Deus, nesses dias, tem dado instrução para nós, como cristãos, como que nós devemos nos portar. Essa história de que religião e política, né, não se misturam, isso para mim é um princípio demoníaco para que nós sejamos um povo assim tapado e que não analisa. Nós temos que analisar pela nossa fé. Nós, a partir daquilo que nós cremos, nós vamos às urnas e nós vamos votar naquele que tem uma pauta mais próxima possível daquilo que são os princípios bíblicos. Que o Senhor derrame unção renovadora sobre a sua célula. Quero orar por você. Pai Santo, toma cada um dos nossos líderes com a tua sabedoria, com o teu conselho e com o teu direcionamento. Que essa semana seja marcada pelo teu sobrenatural e que a presença do teu Santo Espírito seja manifesta em cada reunião de célula. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.